chegando nossa comida? Ixi, menina, deixa eu ver. Ih, mamãe. Tá falando que o motoboy foi pra uma ilha. Oxi. Meu Deus, o que aconteceu? E eu acho que ele desistiu da gente. Ah, meu Deus, que ilha! Macuco. Tem alguma coisa de macuco falando. Meu Deus, é melhor cancelar. Melhor cancelar. Não cancelem, vão assistir Macuco, uma peça maravilhosa que vale muito a pena ser vista. Gente, emocionante. Já começa daí que a peça ela é emocionante. Essa peça, ela tem uma carga de tantos assuntos relevantes e tocantes que é uma coisa que você só vai conseguir entender indo assistir. Não, e é tão impressionante a diversidade de assuntos que ela consegue trazer ali durante a peça, que você tem a impressão que você está assistindo um longa-metragem, sabe? Assim, tipo, longa no sentido de longo mesmo. E na verdade não, é porque eles conseguem trazer com tanta inteligência diversos assuntos e a peça é super curtinha, vocês acreditam? Além disso, os atores são incríveis. É uma dádiva você poder ir assistir uma peça onde os atores estão tão dentro do personagem que a gente não vê ator. A gente só vê os personagens. E olha que um deles faz vários personagens. Inclusive, sendo homem, faz uma mulher. Brilhantemente. Pois é. Eu estou falando do Victor Brito. Quando ele interpreta, o Victor, ele interpreta uma mulher, não fica nem um pouco caricato, nem não fica parecendo que ele tá tentando interpretar uma mulher. A gente vê uma mulher ali interpretando. Até os trejeitos, assim, de falar, dando bronca, sabe? É que é uma mãe, né? É uma mãe. É uma mãe. A Então, gente vê uma mãe ali. E é uma mãe, assim, que não destoa em nenhum momento falar, tá esquisito um homem interpretando. Não tá. Porque o que a gente tá falando, ele não tá vestido de mulher. Ele simplesmente se transforma em um personagem ali, coloca uns simples detalhes, assim, de alteração pra gente saber que alterou o personagem, mas não é nada, nossa, colocou peruca, sabe? Nada grandioso. São detalhes mesmo. E o que entrega ali mesmo, que é um novo personagem, é a interpretação. Além disso, tem o cenário. Tem o cenário que a gente fica. Que bicho que é isso que tá acontecendo no meio do palco? É um cenário rotativo. É um tecido que fica girando ali e você fica pensando, caraca, isso vai ficar girando o tempo todo? E não fica girando o tempo todo, pode ficar em paz, mas toda vez que gira, uma coisa nova acontece. E aí a gente tem sempre uma surpresa muito agradável, do tipo, caraca, como ele entrou agora, como eu não tinha visto ele. Foi tão inteligente a construção que só você vendo mesmo pra você saber. E a peça, ela fala sobre o motoboy, por isso começamos o vídeo fazendo essa brincadeira, 35 anos, e ele tem que trabalhar fazendo a carga pesadíssima de 16 horas de trabalho ali, e ele abandonou o sonho dele, que era ser poeta. Por conta disso, ele fala que não consegue nem por hobby, né, escrever, porque não tem tempo, ele tá sempre cansado, tá sempre correndo. Diversas camadas no decorrer dessa peça. Fala sobre essa questão, né, da gente lutar pelos nossos sonhos sem conseguir realmente realizar os sonhos, porque a gente tem que fazer o dinheiro, tem que olhar para a parte financeira, o que dá mais dinheiro, o que é possível, tem que lutar para sobreviver. Então essa luta pela sobrevivência é uma parte constante ali. Tem a questão do preconceito sendo dito, tem vários momentos ali durante a peça. É muito explícito o quanto a profissão motoboy, ela é sucateada. Ela é feita para que a pessoa realmente não tenha tempo para pensar, não tenha tempo para descansar. Ela é feita para que você ocupe todo o seu tempo, para você fazer o quanto mais dinheiro possível, porque você tem coisa para pagar, você tem seus compromissos, então você não tem tempo de nada. E tem até um momento da peça que ele menciona os perigos de ser motoboy, que infelizmente não se limita aos perigos do trânsito. Tem o perigo do trânsito, tem o perigo da pessoa te tratar mal, tem o perigo de, como já aconteceu, de policial matar porque cobrou, tem o perigo de você ser insultado porque você não quis subir para entregar. Tem vários perigos ali, e são perigos físicos, perigos muitas vezes letais, e tem todo o perigo psicológico. Como que essa pessoa vive? Como que ela consegue interagir com outras pessoas? Tudo isso é mencionado ali na peça de uma forma muito poética. O cenário ele vai se transformando ali em diversos signos durante a peça, e tem um signo muito interessante logo no começo da peça, é quando o Sebastião, né, que é feito pelo Edgar Castro,
Ele tá com a sua maletinha ali de motoboy, ali aquela bolsa de motoboy. Ele entra na peça e essa bolsa se transforma em uma vitrola. Então, assim, durante toda a peça, ela tem vários objetos que são transformados ali, que os signos vão se transformando ali, e é muito maravilhoso. E a peça, ela consegue trazer uma dramaturgia tão perfeita que em nenhum momento se perde, porque a gente vai falar agora de que ele vai para uma ilha. E a gente tá falando de um motoboy na cidade grande, trabalhando 16 horas por dia. Como ele constrói esse arco é impressionante, é maravilhoso, que em nenhum momento fica, nossa, perdido, nossa, o que tá acontecendo? Não, a dramaturgia, ela é muito bem feita. Então, mas como é que ele vai parar na ilha? Ele é originário dessa ilha. Então, ele saiu da ilha e no decorrer da peça vai nos informando o motivo dele ter saído. E ele tem um sonho com uma... E esse sonho manda ele voltar para a ilha porque a ilha está em perigo. E a mãe dele ainda está na ilha. Então, a gente vai acompanhar essa jornada, desse reencontro dele com a mãe dele. Mas nessa jornada, a gente vai também entendendo o que fez ele sair da ilha. A gente vai entender por que é que ele deixou de ser poeta. Que a mãe dele fala, quando eles se reencontram, ai, meu filho, você virou jornalista, você virou poeta, como... era como a mãe achava que ia ser, porque ele fazia isso na ilha, por que não fora, né? E aí a gente se depara com essa contradição, né? Como a Neném falou sobre a necessidade que a gente tem de sobreviver, ela enterra muitos sonhos, principalmente dos artistas, né? Então, você é artista, mas você pergunta, você é artista, mas você trabalha com o quê, né? Nem sempre é você artista, ai, que bom, então você ganha dinheiro com isso, porque às vezes o artista realmente não ganha dinheiro com aquilo. E tem esse contraste da mãe com o Sebastião, que ela espera que ele seja... Na verdade, ela torce que ele tenha conseguido alcançar os sonhos dele, e a gente já sabe, porque já foi mostrado no começo da peça, que infelizmente não. Em diversos momentos da peça tem a projeção de imagens, e as projeções são muito bem feitas. Tem um momento da peça, por exemplo, que ele vai entrar na casa, e ele entra na casa através dessa projeção. Gente, o cenário se transforma. A projeção faz com que ele realmente entre na casa. Quando ele entra na casa, eu fico, tipo, meu Deus, ele tá dentro da casa, sabe? Assim, que inteligência, que, nossa, é de arrepiar, assim, tudo que acontece durante a peça, porque eles fazem coisas que a gente olhando parece simples, mas eles fazem de uma maestria muito grande. Então, quando ele consegue ali, que só você assistindo a peça, você vai entender exatamente o que a gente está falando, mas ele consegue entrar na casa, nossa, é maravilhoso. Então, eles fizeram a projeção com o teatro, fizeram eles serem um casamento perfeito. Foi muito incrível. Fiquei embasbacada. A cenografia que a gente está elogiando muito e a direção é do Luiz Fernando Marques. Tanto uma quanto a outra, ela é muito presente na peça. Então a gente percebe que existe ali um trabalho não só dos atores, que são magníficos, lindos, amei vocês, adorei, mas um trabalho muito tangível do diretor. A gente vê a hora, gente, deve ter sido um ensaio exaustivo, porque é tudo muito encaixado. Então a gente vê que ali não teve uma direção muito displicente ou muito... vocês podem fazer o que quiser. Eu acho que teve uma mão de ferro ali, porque ficou muito bem feito. E a gente nota isso principalmente nas transições. Quando um ator entra e volta como sendo outro personagem, então entra um personagem e sai outro, ou às vezes entra um personagem e sai numa outra época, entra um personagem e sai ele criança, sabe? Cara, eu fiquei tão orgulhosa disso, que é um trabalho tão de artista mesmo, tão espetacular. Então eu tenho que te parabenizar, você arrasou. Você lembra do Macuco, que mandou a mensagem pro Sebastião para ele voltar para a ilha, porque a mãe estava em perigo? Realmente estava. Essa ilha, ela sofre uma questão, uma perseguição assim. Os resorts tentam tirar toda a possibilidade de sobrevivência das pessoas nativas para tomar posse do lugar, para transformar em dinheiro, né? Então isso é falado de uma forma muito mais profunda na peça, então não deixe de ir. E assim, tudo tudo tem a profundidade que é cabível ali, nada é muito passado, assim, tipo, é assunto, nada é muito rápido, tudo é resolutivo,
mas com muito cuidado de não tornar cansativo. Por exemplo, essa questão do mercado, do mercado imobiliário, é um assunto que nem todo mundo quer saber, infelizmente. Apesar de atingir todo mundo, nem todo mundo quer saber. E eles falam de uma forma que é tão poética, com um cuidado tão grande no que está sendo dito, que em nenhum momento fica cansativo. A peça, ela traz muitas emoções e, dentre elas, nenhum desses é cansaço, sabe? Nenhum tipo, ai, nossa, tô fadigada de assistir essa peça. Não existe isso. Pelo contrário, eu acho que a gente, se tivesse mais uma hora dessa peça, a gente ficava, porque a gente se sente tão imersa nessa história, a gente quer saber mais, a gente quer conhecer mais desses personagens, e ver esses atores brilhantes em cena foi uma experiência muito especial pra gente. E a Lídia estava falando sobre a questão dos tempos, né? Então tem momentos que a peça a gente tá vendo ele criança, a gente tá vendo ele mais velho, a gente tá vendo toda a trajetória dele sendo contada pelos mesmos atores ali, e eles fazem isso, a gente realmente acompanha tudo acontecendo. Em nenhum momento a gente se perde no que está sendo dito. Então a gente vê cada um ali, cada mudança de tempo, cada mudança de mundo, né? Que acontece ali, eles estão numa cidade, daqui a pouco tá na frente, tá atrás. Então, assim, tudo é muito, muito orquestrado ali. Nitidamente, o diretor realmente teve um trabalho muito grande e com muita inteligência em fazer tudo acontecer. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @berg72. Vocês sabem muito bem que a gente só fala de peça que a gente gosta. Como a gente tem passado por alguns perrengues na vida, a gente percebeu que a gente é muito boazinha com vocês. Porque a gente só fala de peça boa. Então você pode ir endereçado que você não vai se decepcionar jamais. Confie em mim. Por conta disso, a gente mudou o nosso final. E agora a gente fala o seguinte: Berg 72, o canal que entra em furada pra você não ter que entrar.